Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um aqui presente, sobre a vida de cada irmão, irmã, cada família. Também as pessoas que participam desse culto, cultuam ao Senhor nas suas casas, através da internet, da transmissão do culto que estamos fazendo nesse momento. Sempre é uma alegria muito grande virmos a este lugar, encontrar com os nossos irmãos e juntos nós estarmos cultuando ao Senhor. Deve haver em nosso coração essa alegria, esse desejo, esta vontade, esta, podemos dizer, até ansiedade para chegar o domingo, para virmos a esse lugar. Porque se isso não estiver acontecendo em nosso coração, há algo de errado em nossas vidas. Deus não tem sido, o culto a Ele, o culto a Deus, não tem sido a coisa principal da semana nas nossas vidas, né? E então nós precisamos ter essa alegria de todos os domingos, virmos aqui a este lugar, nos encontrarmos e junto cantarmos louvores ao Senhor, colocarmos as nossas vidas diante de Deus e ouvir daquilo que Ele tem para as nossas vidas, né? Então é uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez e que Deus esteja abençoando a todos nesse momento com aquilo que iremos ouvir da parte dele, da sua palavra. Nós estamos iniciando uma série de mensagens hoje o primeiro domingo do mês de fevereiro, estamos iniciando uma nova série, voltamos a falar, como todo ano, nós tiramos um tempo para falarmos sobre espiritualidade. Então o tema dessa série de mensagens é espiritualidade, comunhão, serviço e adoração. Comunhão, espiritualidade, comunhão, serviço e adoração. Nós leremos um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, leremos 3 versículos. Esses 3 versículos falam do encontro de Jesus com uma família, né? Na verdade, mais propriamente dito, um jantar preparado por uma família de 3 irmãos, que tem os nomes Lázaro, Marta e Maria. O capítulo 12 do Evangelho de João, então, o início, nos conta, então, sobre esse jantar. E é sobre esse jantar, sobre esse encontro, a atitude de cada um desses irmãos, que nós vamos falar durante toda esse domingo e os 2 próximos domingos, falando sobre espiritualidade, comunhão, serviço e adoração. O texto então nos diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, um perfume que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Então, a partir desse texto que nós lemos, deste encontro, desse jantar, que nós vamos falar nesse domingo e nos próximos 2 domingos. Hoje, então, nós vamos falar sobre comunhão. Nós percebemos no texto, no versículo 2, que Lázaro estava à mesa com ele. Então, deixa eu contar um pouco do contexto, para nós entendermos que jantar é esse, que momento é esse em que da história de Jesus, né, da história de Jesus contada pelo apóstolo João,
no seu evangelho, Evangelho de João. Que momento é esse? Capítulo 12 de João. O Evangelho de João, ele tem uma marca, ele tem uma dinâmica. Vão acontecendo milagres que são sinais. Os sinais, quer dizer, o milagre que são sinais significa, Jesus vai fazendo milagres que são sinais. O milagre é o ocorrido em si, a cura em si, a transformação em si, a multiplicação dos pães e dos peixes, por exemplo, é o milagre. Mas, ao mesmo tempo, o milagre é um sinal. Ou seja, que ele tem uma mensagem maior do que o próprio milagre. Todos aqueles que veem os milagres de Jesus precisam crer que ele faz esses milagres, como nós acabamos de cantar, mas precisa entender que os milagres têm uma mensagem ainda maior, muito mais significativa. Então, por isso, os milagres no Evangelho de João são tidos como sinais de algo de maior que aconteceria. Então, no Evangelho de João, nós temos o primeiro milagre. Alguém sabe qual é o primeiro milagre no Evangelho de João? A transformação da água em vinho no casamento de Caná da Galileia, né? E lá, então, Jesus transforma a água em vinho e, naquele casamento, o vinho acaba. Então, tem toda a história. E aí, Jesus chega para a Maria, a mãe de Jesus, chega para ele e diz, acabou o vinho, e agora, o que nós vamos fazer? Jesus, então, ele vê umas talhas, que é o local onde os judeus lavavam as suas mãos, faziam o ritual de purificação, uma espécie de bacias grandes, cheias d'água. Ele diz, enche todas essas talhas, enche todas essas bacias de água, e o pessoal enche de água, e aquela água se transforma em vinho. E um vinho de excelente qualidade. Melhor vinho que aqueles convidados, aquelas pessoas já tomaram na vida. Então, aquele milagre tem um sinal, ele tem um significado ainda maior. Ali é o momento em que Jesus... Não vamos pregar sobre isso, tá bom, gente? Só estou apenas contando como que funciona o Evangelho de João. Então, aquele sinal, aquele milagre, é um sinal de que Jesus, a partir daquele momento, estava trazendo algo novo. Algo novo. E é interessante que sempre os milagres no Evangelho de João quer quebrar. Os milagres que Jesus faz, ele tem a função de quebrar uma crença, de quebrar uma espécie, até podemos dizer, de superstição. Antisuperstição, uma crença, mas também crenças e superstições que os judeus carregavam na sua vida e de repente cada lugar possuía. Então Jesus faz o milagre para quebrar uma ideia. Por exemplo, quando ele transforma a água em vinho, usando as águas que foram colocadas nas talhas, as talhas representam o que é velho, os rituais antigos. A tentativa do ser humano se purificar, lavando as suas mãos. E ele então traz algo novo, um vinho, que lá na frente, como nós vamos fazer aqui, vai significar o sangue dele, quer dizer, é o sangue dele que vai ser derramado na cruz do Calvário. Não há mais condições do ser, não, nunca houve, né? Mas essa tentativa de se purificar agora será substituída, ou será a própria realidade que sempre existiu, de que só podemos ter os nossos pecados perdoados e transformados pelo sangue. Não mais agora de um animal, num ritual, mas agora sim pelo próprio sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Então, contei essa história aqui no início para a gente entender o Evangelho de João. O Evangelho de João ele trabalha dessa forma. Ele vai contando milagres ao longo do tempo que Jesus vai fazendo,
esses milagres representam algo muito maior que haveria de acontecer, que é o próprio sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e todas as suas representações, e ao mesmo tempo ele procura quebrar uma crença, um pensamento equivocado sobre a fé, sobre Deus, sobre uma religiosidade que não levava as pessoas para lugar nenhum, vazias. Né? E Jesus então está trazendo isso de novo. E aí Jesus então, ao longo desse evangelho, vai fazendo esses milagres. A transformação de água em vinho, a cura do coxo que está no tanque de Betesda, depois a multiplicação dos pães e dos peixes, depois a cura do cego de nascença. Então vocês, em casa, quando vocês chegarem, peguem a sua Bíblia, leiam o Evangelho de João, 21 capítulos, rapidinho vocês leem, e vocês vão ver toda essa história, mais do que isso, meditem nele. Eu tenho feito esse exercício e tem sido muito, muito bom. Procurando fazer todos os dias, lendo um texto e meditando nele. Então, e quando chega no capítulo 11 do Evangelho de João, qual é o milagre que Jesus faz? Vocês sabem, o milagre que Jesus faz no capítulo 11 de João. Jesus ressuscita Lázaro. Capítulo 11 de João é o ápice. Se podemos ver assim uma crescente, nós temos o ápice, que é a ressurreição de Lázaro. Esse mesmo Lázaro que está aqui, que nós lemos hoje, que agora está vivo, porque ele estava morto. Jesus o ressuscitou no capítulo 11 e agora ele está vivo e ele recebe Jesus agora em sua casa. Então é o ápice, a ressurreição de Lázaro. Agora eu esqueci de contar uma coisa para vocês. Toda vez que Jesus faz o milagre, sabe o que acontece? Mais pessoas o seguem e também acontece uma coisa. Os religiosos daquela época, por inveja, eles têm um ódio por Jesus. Então as pessoas reagem de duas formas. Elas veem os milagres e elas começam a seguir a Jesus pelos milagres, viu, gente? Pelos milagres. Então, esse negócio de seguir alguém pelos milagres é desde a época de Jesus mesmo. E as pessoas, com a grande multidão, começam a seguir a Jesus e isso causa uma inveja no coração dos religiosos. E aí os religiosos passam não a seguir a Jesus, mas a perseguir a Jesus. Eles não são seguidores de Jesus, mas eles são perseguidores. E eles querem prender a Jesus e eles querem matar a Jesus. E quanto mais Jesus faz milagres, mais Jesus é perseguido. Mais gente o segue, até o momento, capítulo 6 de João, que Jesus diz assim, quando Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes, e uma grande multidão então passa a segui-lo, Jesus olha para eles e diz assim, por que vocês estão me seguindo? Vocês me seguem pelos milagres que eu faço. Vocês me seguem pelo pão que eu multipliquei. Vocês não me seguem por mim. E aí Jesus faz uma mensagem, dá uma mensagem muito dura para aquelas pessoas. Diz, vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. Vocês precisam ter compromisso comigo. Vocês ainda me seguem pelos milagres. Mas eu não vim aqui para vocês me seguirem pelos milagres. Eu vim aqui para dar a vida por vocês, e a partir desse momento, vocês vão agora ter um compromisso comigo, uma nova vida. E aí, quando as pessoas ouvem aquilo de Jesus, elas começam a ir embora. E aí os discípulos olham para Jesus e dizem assim, os apóstolos, né? E dizem, Senhor, duro é esse discurso que o Senhor deu, está todo mundo indo embora. E aí Jesus não alivia, né? Jesus diz, vocês querem também? Vocês querem também? E aí o Pedro, né? Senhor, para onde nós iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Porque já tinham largado tudo mesmo, estavam indo atrás de Jesus, não era aquele momento que eles iam deixar a Jesus. Para onde nós iremos, Senhor?
só tu tens palavras de vida eterna. Isso no capítulo 6. Mas mesmo assim, quanto mais Jesus faz milagres, a fama de Jesus começa a seguir, a crescer. E mais gente, e mais perseguição da parte dos religiosos. E é interessante no Evangelho de João que você verá sempre Jesus escapando. Ele se esconde, ele faz um milagre, vem os religiosos, vamos pegar ele, arquitetam o plano para matá-lo, e ele está sempre escapando. Escapando até das mãos mesmo. Tem um momento que eles chegam a pegar Jesus e Jesus consegue escapar. Agora, por que Jesus escapava? Porque ele sempre disse assim: não é chegada a hora. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ninguém tira a minha vida, eu vou-la dou, né? Dou a vocês a minha vida. Então essa é a dinâmica do Evangelho de João. Então leia o Evangelho de João sob esse ponto de vista e vocês vão ver isso com muita clareza. Muito bem. Quando no capítulo 11, então, Jesus ressuscita Lázaro, aí não tem jeito. A fama dele cresce por demais e o ódio e a inveja dos religiosos da época de Jesus chega ao ponto máximo. E aí, a partir do capítulo 11, Jesus não pode mais andar em público. Ele faz uma espécie de retiro, um isolamento. Ele volta, né, porque ele já estava lá na Galileia. Ele vem até Betânia para curar, para ressuscitar a Lázaro. E depois que ele ressuscita Lázaro, ele tem que voltar de novo, porque a perseguição é muito grande a ele. A fama dele é muito grande. Ele continua fazendo os seus milagres na Galileia, mas ele foge ali do centro da região da Judéia, do centro religioso da nação de Israel. Ele volta para a Galileia. E ele passa, então, muito tempo lá, meio que esperando o quê? Esperando a hora. Porque ele não podia morrer antes. Ele tinha que morrer na hora. E a hora estava chegando. E aí, então, depois de um tempo, nós não sabemos quanto tempo, alguns meses possivelmente, chega a hora, vai chegar a hora, que é a hora novamente da festa da Páscoa, em que ele vai morrer. Então, por isso, o texto que nós lemos hoje, capítulo 12, vejam, capítulo 11 ele ressuscita Lázaro, capítulo 12, então, nós temos esse jantar. Então, ele volta, o texto inicia dizendo, 6 dias antes da Páscoa. Ia chegar a hora dele morrer. Aquela era a hora determinada por Deus para ele morrer em nosso lugar. Então, ele volta para a região de Jerusalém, a região da Judéia. E o texto então nos diz que Jesus, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ele chega aonde? Em Betânia. Então deixa eu explicar como funciona isso aqui, como que era a região da época. Da Galileia até a cidade, até Jerusalém, você gastava 3 dias de viagem, de caminhada. Eram 3 dias de caminhada. Então Jesus faz esse percurso. Só que antes de chegar a Jerusalém, o centro, né, da nação de Israel, eles têm cidades, espécie de cidades satélites, cidade que fica em torno, pequenas cidades que ficam em torno da grande cidade de Jerusalém. E uma delas é Betânia. Betânia ficava a 4 quilômetros de Jerusalém. Então, o que eles faziam? Eles faziam essa longa viagem de 3 dias de caminhada, durante todo o dia, dormia à noite. Mais um dia de caminhada, dormia à noite. Mais um dia de caminhada e chegava quase a Jerusalém. Só que eles não iam direto para Jerusalém. E Jesus sempre fazia isso. Ele ficava em Betânia. Possivelmente, todos os anos, quando ele vinha da região de Nazaré, da região da Galileia, até Jerusalém, nas festas, ele ficava em Betânia, antes de ir para Jerusalém, e usava Betânia, e possivelmente a casa de Lázaro, Marta e Maria, para dormir.
né? 4 quilômetros de distância, acordava de manhã cedo, ia até Jerusalém, passava o dia em Jerusalém, voltava a Betânia para dormir. E nós vemos Jesus fazendo isso, né? Na última semana, nós vemos esse trânsito de Jesus todos os dias. Ele vai e volta até Betânia. Então, ele chega, o texto diz que ele chega em Betânia, que é essa cidade, né? em que mora, então vive Lázaro e com as suas 2 irmãs. Então, por que eu estou contando isso? Porque para a gente entender qual a realidade desse jantar aqui. Você já ficou muito tempo sem ver alguém que parente ou amigo, uma pessoa que você gosta muito, e você passa muito tempo sem ver essa pessoa, e depois então, depois de um tempo, 1 ano, 2 anos, você consegue se encontrar com essa pessoa, né? Então, o que você faz? Você faz um jantar, você faz um almoço, você faz um momento de confraternização. Só que esse jantar que nós lemos aqui no capítulo 12 de João é um jantar especialíssimo. Porque Jesus tinha ressuscitado a Lázaro, Lázaro tinha morrido, Jesus o ressuscitou e Jesus foi embora. E passou muito tempo na região da Galileia. E agora ele está de volta. Vocês imaginam a expectativa de Lázaro, Marta e Maria para recebê-lo novamente em sua casa. E o que eles fazem? Eles preparam um jantar. Um jantar. E cada um, então, aqui tem uma ação neste jantar, neste encontro. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, hoje nós vamos falar especificamente de Lázaro. Domingo que vem nós vamos falar sobre Marta. E no outro domingo nós vamos falar sobre Maria. Então, o Lázaro, o que o Lázaro faz? Ele senta à mesa com Jesus. O que Marta faz? Marta serve. Marta é assim mesmo, né? Marta é fantástica, né? Ela não sabe fazer outra coisa, ela quer servir, né? Depois, domingo que vem a gente vai ver isso. E Maria, o que Maria faz? Ela adora a Jesus. E não, outro domingo nós vamos falar sobre ela. Mas hoje nós vamos falar sobre Lázaro. Nesse jantar, o que Lázaro faz? Lázaro, ele senta à mesa. Lázaro estava à mesa com ele. Estava à mesa com Jesus. Vocês sabem quando que aparece na Bíblia? A primeira vez que aparece na Bíblia a palavra mesa, curiosidade bíblica, né? Está registrado no livro de Êxodo, capítulo de número 25. Êxodo, capítulo de número 25, versículo 23 e 30. É a primeira vez que aparece a palavra mesa na Bíblia. O texto nos diz assim: faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Coloque sobre a mesa pães da presença, versículo de número 30, né? Coloque sobre a mesa os pães da presença para que estejam sempre diante de mim. Primeira vez que aparece a palavra mesa na Bíblia é nesse texto. E o que esse texto significa? É um texto... De onde vem esse texto? Esse texto é o momento, capítulo 25, do capítulo 25 de Êxodo até o capítulo 40, Deus então vai falar para o povo, agora lá no Antigo Testamento, 1400 anos antes de Jesus, Deus então vai falar para o povo como que eles deveriam construir o tabernáculo, aquele lugar onde eles iriam oferecer o sacrifício a Deus e pedir perdão pelos seus pecados.
E Deus, falando com Moisés aqui, Deus está falando com Moisés, Deus está dando toda a instrução para Moisés, o grande líder. O povo tinha, deixa eu situar vocês, né? O povo de Israel tinha ficado mais de 400 anos escravo no Egito. Deus, então, com mão forte, levanta a Moisés e leva para libertar o povo do Egito. Vem as 10 pragas, o Mar Vermelho se abre, toda aquela história. E aí eles vão passar 40 anos caminhando no deserto, até chegar à terra prometida, a terra de Canaã. E isso nós vamos encontrar lá no livro de Josué, o livro da conquista. Mas enquanto eles não entram na terra prometida, o povo caminha por 40 anos pelo deserto. E o que Deus então faz? Deus diz assim: eu vou ter comunhão com vocês. E para isso, então, vocês precisam construir um local, um tabernáculo, e o tabernáculo vai ser assim, 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 e vocês vão fazer isso, 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 e eu terei comunhão, então, com vocês. Então, Deus, ele dita todas as coisas, nos mínimos detalhes. Isso você vai ver, como eu disse, do capítulo 25 até o capítulo 40 do livro de Êxodo. Essas instruções sobre o tabernáculo. Como que tem que funcionar, como que o sacerdote tem que se vestir, tudo, nos mínimos detalhes. E ali está uma mesa. E Deus então diz: põe uma mesa. Ele fala outras coisas também. Ele diz: põe um candelabro, põe o incensário. E isso aqui é o local santo. E aí tem um local santo dos santos, que é um outro local separado por uma grossa cortina, que separa o local santo do local santo dos santos. E no local santo dos santos, você tem a arca da aliança, a arca da presença de Deus, com 2 querubins de ouro em cima da arca, e ali representa a presença de Deus. Então o sacerdote entrava nessa antessala, que é o local santo, em que tinha apenas 3 coisas: uma mesa, um candelabro e um incensário. Mas tinha uma mesa. Por que a mesa? Porque o que a mesa representa? A mesa representa, então, a comunhão. E o que acontecia naquele local? O povo vinha, oferecia sacrifício, e o sacerdote, então, levava para o local santo dos santos, e se purificava, e então entrava no local santo dos santos. E o sacerdote saía do local e ia até o povo e dizia: o pecado de vocês o pecado de vocês foram perdoado. Deus aceitou a oferta de vocês, e ele aspergia sangue sobre a vida de todo o povo. E todo o povo voltava, era uma grande festa, era uma grande alegria. Por quê? Porque o Deus Criador dos céus e da terra, embora seja um Deus totalmente santo, ele está se comunicando. Ele é um Deus que perdoa pecados. E ele é um Deus que pôs uma mesa para ter então comunhão com o seu povo. Ali está a mesa. Então a mesa significa, representa essa comunhão. Mas, sim, naquele momento, naquela hora, naquele culto antigo, prática do Antigo Testamento, eles recebiam então o quê? Perdão pelos pecados. Perdão. Então eles celebravam. E por isso que liturgicamente nós fazemos isso até hoje. Lógico, não temos mais o tabernáculo, não temos mais a mesa do sacrifício, o local do sacrifício, não temos mais o candelabro, não temos mais aquela mesa, não temos mais, essa aqui é outra mesa. Não temos mais nada disso. Mas, por quê? Porque nós temos o sacrifício perfeito, completo, que é o próprio Cristo. E por isso também continuamos. Quando viemos aqui a este lugar, nós viemos para confessar os nossos pecados. E celebrar o perdão de Deus. E celebrar a grande salvação que nos alcançou um dia. E celebrarmos o amor de Deus por nós. Porque descobrimos que Deus é bom, de que Deus nos ama,
de que Deus não é um ser carrancudo e que fica amaldiçoando as pessoas aqui na face da terra, porque Ele não precisa fazer isso. Porque nós já somos amaldiçoados pelo pecado. E Deus é um Deus que se revela, um Deus que salva, um Deus que se comunica, um Deus que sempre dá o primeiro passo em nossa direção. E lá no santuário, lá no tabernáculo, Ele diz: ponham uma mesa para que eu tenha comunhão com vocês. E é isso que nós celebramos hoje aqui. E viemos aqui. E celebramos, e devemos celebrar muito mais do que o povo antigo. Porque agora nós já temos o sacrifício perfeito. Todo aquele ritual que eles faziam é apenas sombra do que nós já temos hoje. Eu fico muito triste quando pessoas, depois de Jesus, querem voltar aos rituais antigos. Gente, nós já temos o que há mais de sublime, que é a vida do próprio Filho morrendo em nosso lugar. E por isso então nós devemos estar alegres e felizes nesse momento, celebrando este momento aqui. Enfim, então a mesa significa isso e por isso Deus colocou lá. Então como que a nossa vida, se nós celebramos o perdão, como que nós devemos viver a nossa vida a partir de agora? A nossa vida tem que ser uma vida também de perdão. O apóstolo Paulo, então, escreve no capítulo 3, versículo de número 13, Colossenses, capítulo 3, versículo de número 13, ele diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, como que deve ser a nossa vida? Não é fácil. Vida cristã não é fácil. Vida cristã você tem que ter coragem. Você tem que ter, Senhor, isso é difícil. Mas é isso que o Senhor quer da minha vida? Então está aqui. Ele diz: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Esta é a vida. Então, a comunhão verdadeira, ela começa, então, pelo entendimento do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Ele nos perdoou. E nós poderíamos passar a noite toda aqui falando de vários textos que mostram com muita clareza que a partir do momento que nós entendemos o perdão de Deus, através do Filho Jesus na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, em que nós temos os nossos pecados perdoados, e que agora nós podemos ter uma comunhão com o Pai, uma comunhão direta com o Pai. Como nós estamos fazendo aqui hoje. Não precisando mais fazer nenhum sacrifício, porque Ele fez o sacrifício perfeito em nosso lugar. E que nós celebramos isso. E então quando sairmos daqui e quando formos encontrar com as pessoas, e se alguém porventura ter alguma queixa, fizer alguma coisa contra você, agora o que nós temos que fazer? Guardar rancor? Não. Nós temos que perdoar. Difícil. Semana passada nós fizemos uma série de mensagens e acabamos falando sobre a questão do perdão, 70 vezes 7. Que perdão não é uma coisa instantânea, perdão é um processo. Se é instantâneo, possivelmente não é perdão, mas perdão é um processo. Em que todos os dias você tem que acordar e perdoar. Talvez a mesma queixa, o mesmo pecado, a mesma afronta contra você. Então, a mesa representa esta comunhão. A comunhão que celebra o perdão. E o perdão de Deus que transforma a nossa vida, que nos faz viver de uma forma totalmente diferente do que as pessoas vivem. Porque nós conhecemos a Jesus e fomos transformados pela sua vida. O segundo tema que eu queria falar é sobre a paz.
Então, um texto muito interessante um texto muito conhecido, né? O Salmo de número 23, a maioria de nós talvez aqui conheçamos, né? Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. No versículo 5, aparece novamente a palavra mesa, né? A mesa aparece em vários momentos na Bíblia, mas eu destaquei este aqui que eu acho bem interessante. O salmista, então, aquele que está escrevendo o poema, o texto, ele diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Sempre a gente fala esse salmo de cor, né, até, né? Mas pararam para pensar o que significa isso? O que significa essa expressão? Preparar uma mesa na presença dos meus adversários. Outra versão, na presença dos meus inimigos. Então, alguns até entendem que essa ideia aqui é de que Deus está dizendo assim: eu vou preparar uma mesa e vou mostrar a sua prosperidade para os seus inimigos. E os seus inimigos estarão olhando para você diante da mesa farta e vão dizer: olha como Deus está com ele e tal. Mas, na verdade, pelo que eu entendo, não é esse o significado do texto. Não é isto. O que esse texto, na verdade, diante de todo o contexto, né, de todo o Salmo, o que nós entendemos é que Deus nos dá paz. Deus nos dá paz. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos mais angustiantes, nos momentos mais difíceis, no enfrentamento das situações mais difíceis. Porque é assim, gente, a vida é difícil, né? Mas tem dia que a vida é muito difícil, né? Tanto é que o apóstolo Paulo diz assim: estejam preparados, né? Revistam da armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal, na hora do fronte mesmo, né? E cada um aqui talvez tenha passado por muitos desses dias. Situações muito difíceis, em que você está no deserto, o deserto é mais assim, você vai caminhando, tal, é muito sofrido, mas as coisas vão se arrastando e você vai sobrevivendo. Mas tem dia que você está no mar e o mar se revolta. E aí, então, esse texto, para mim, ele significa que o que o salmista está dizendo aqui, quando ele diz que o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus adversários, é que Ele nos dá paz nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele acalma como nós acabamos de cantar, né? Ele acalma o nosso coração. Ele nos dá paz. Ele nos dá equilíbrio. Equilíbrio. Nós não desesperamos. Mas como que você vê isso aqui no texto? É que o animal, o contexto de um animal, nós somos a ovelha dele, né? Ele é o nosso pastor. E a ovelha é um animal muito, muito frágil, né? A ovelha é meio que cega, ela é meio que surda, ela não sabe caçar, ela não sabe prover o seu próprio alimento e ela não tem senso de direção de nada. Ela é um animal mais indefeso do que existe. Nós somos a ovelha de Jesus, então é essa dependência que nós temos dele. E quando o animal, o momento mais frágil, frágil do animal é quando ele vai se alimentar, porque ele fica mais vulnerável. Então o animal, na vida selvagem, ele nunca tem, entre aspas, paz, no sentido assim, ele sempre está alerta. Né? No nosso caso, o que acontece quando vai se alimentar? Até para se alimentar, ele come, mas um olho aqui na comida e o outro olho no que vai acontecer em torno, em volta. E o texto diz que Deus, quando o Senhor é o nosso pastor, Ele nos leva à água de descanso, às águas tranquilas, Ele nos alimenta, Ele nos conduz, Ele está nos protegendo, a sua vara e o seu cajado me consolam, me protegem. Então, Ele está. E a ideia é de que, até nos momentos mais difíceis da nossa vida, sabe o que Deus faz? Muitas vezes Deus não resolve o nosso problema, como nós queremos. Mas Deus põe uma mesa. E diz,
Eu tenho comunhão com vocês. Não se desesperem. Não fiquem aflitos. Não se atemorizem. Eu estou com vocês, eu tenho comunhão com vocês. Se alimentem. Se fortaleçam. Tenham paz. Tenham paz em mim. Então, quando a gente enfrenta momentos difíceis, o que é que acontece? A gente perde a fome, né? A maioria, né? Outros passam a comer demais, né? Mas você fica desestabilizado. Você perde o equilíbrio. E a paz de Deus é aquela que nos dá equilíbrio, é que equilibra a nossa vida, é que faz com que a gente, mesmo diante de um momento difícil da nossa vida, a gente mantenha-se sereno, calmo e tranquilo. Porque Ele nos dá a sua paz. E como que isso então vai então para a questão da nossa comunhão? Porque nós somos então agora portadores dessa paz. Nós somos bem-aventurados quando nós então quando nós levamos essa paz, nós somos pacificadores. Jesus disse essas palavras no seu Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 9, ele vai falando ali de várias bem-aventuranças. No versículo 9 do capítulo 5 de Mateus, ele diz: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, nós somos então pacificadores. E mais do que apaziguar os conflitos, mais do que isso, nós levamos a paz para as pessoas então conseguirem resolver, enfrentar as suas lutas da vida com a paz de Deus. E vejam que o texto segue, e Jesus fala então de perseguição. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, ou perseguição, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, olha o que Jesus diz: alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma como perseguiram os profetas, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O que Jesus está dizendo é que no momento de perseguição, no momento de luta, no enfrentamento dos inimigos, nós podemos ter paz, nós podemos nos alegrar. Mas antes ele diz: vocês são pacificadores, vocês levam essa paz para as outras pessoas. Então a pergunta que eu faço: nós estamos vivendo num tempo de pandemia, nunca vivemos esse tempo, e vocês sabem disso, o quanto que as pessoas estão aflitas, o quanto que as pessoas estão desesperadas, sem esperança, sem paz, incontroláveis em casa, e toda a situação. Quantas e quantas pessoas, o número de depressão aumentou muitíssimo nesse tempo. E o que é que nós temos? E o que é que nós somos? Nós somos pacificadores. Nós já temos a paz de Jesus. Nós, quando os inimigos se apresentam, quando as situações da vida se apresentam, Deus está conosco, Jesus está conosco. Ele põe uma mesa, nós nos alimentamos e enfrentamos as situações em paz. As pessoas que você conhece possuem essa paz? Precisamos levar a paz para essas pessoas. E dessa forma, então, termos comunhão. Da mesma forma como Jesus faz com a gente no Salmo 23, precisamos ir até as pessoas e montarmos uma mesa diante do adversário, diante do momento da luta da vida, e montar uma mesa e dizer: eu tenho comunhão contigo, eu estou aqui, eu tenho a paz de Jesus, a minha paz eu quero que você receba. E então a comunhão, ela aumenta, ela cresce, ela se fortalece. Porque nós vamos tendo comunhão com mais pessoas, e então a mesa significa esse tempo de perdão, esse tempo de paz em meio aos momentos difíceis. E o último texto que eu vou ler para nós encerrarmos está registrado no livro de Apocalipse, é um texto também muito conhecido.
texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19 e 20. O texto diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quem disse essas palavras? Quem está dizendo essas palavras? Jesus. Agora é o Jesus ressurreto, né? Ele já morreu lá na cruz, ressuscitou o terceiro dia, andou 40 dias aqui com o pessoal aqui na terra, e ele subiu aos céus. E ele lá do céu está falando com João, o evangelista, que escreve o livro de Apocalipse, que significa revelação. E Jesus então está falando essas palavras para João. João está registrando essas palavras, que é uma palavra para uma igreja. Então aqui é o momento em que existem 7 igrejas na Ásia Menor. Entre uma delas é Laodiceia. E aqui essas palavras estão sendo ditas para a igreja de Laodiceia. Jesus está dizendo essas palavras. Agora preste atenção o que Jesus está dizendo. Já perceberam? O que Jesus está falando nessas palavras? O que Jesus está falando aqui? Jesus está dizendo que ele está do lado de fora. Ele está dizendo: eu estou do lado de fora, batendo na porta. Ele está falando isso para a igreja, ele está falando isso para os crentes. Em específico para aquela igreja de Laodiceia, que se tornou uma igreja muito autossuficiente, muito, nós sabemos, nós somos ricos, nós podemos, nós sabemos como conduzir a igreja, e com o passar do tempo, esse orgulho, essa prepotência, deixaram Jesus do lado de fora da igreja. É uma ironia, viu, gente? Eu entendo essa palavra de Jesus como uma ironia. Jesus está sendo irônico aqui. Ele está dizendo: a igreja é minha, mas eu estou do lado de fora, batendo na porta. E ele diz: se alguém ouvir a minha voz, porque aqueles crentes não mais estavam ouvindo a voz dele. E ele diz: se alguém aí dentro ouvir a minha voz, ouçam a minha voz. Percebam que eu não faço mais parte da vida de vocês. Percebam que eu fiquei de fora da vida de vocês. É isso que Jesus está dizendo aqui, para essa igreja. Se alguém ouvir a minha voz, venham, abram a porta. E aí ele diz: e eu vou entrar. E não somente eu vou entrar, mas o que eu vou fazer? O texto não tem a palavra mesa, mas ele diz: eu vou à mesa com vocês. E eu vou cear com vocês, e nós vamos novamente voltar a ter comunhão. Comunhão. Então, comunhão com Deus é direção para as nossas vidas. Nós somos, em essência, seres orgulhosos. Isso está na base da nossa vida de pecado. Nós somos pecadores. É constantemente, todos os dias, nós é que queremos dar direção para a nossa vida. E achamos que sabemos, e achamos que podemos, e achamos que fazemos as coisas certas, e que sabemos fazer os melhores planos para a nossa vida. Mas não podemos esquecer. Como diz lá o sábio do livro de Provérbios, nós podemos fazer planos, mas a palavra certa vem de Deus. E como que nós sabemos isso? Como que nós vivemos essa vida? Se não, então, tendo comunhão com Ele. Abrindo o nosso coração. E voltando a ter comunhão com Ele. Com Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo então diz, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, é um texto que eu gosto por demais, assim, é um texto que tenho muito presente na minha vida constantemente. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz: portanto, irmãos, rogo-lhes
Rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o culto, a nossa vida em culto a Deus. E ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, ao pensamento do século, dessa cultura, mas transforme-se pela renovação da sua mente. É Deus transformando a nossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, não é o que nós queremos, não é o que nós achamos, mas é o que Deus tem para as nossas vidas. E isso nós temos em comunhão com Jesus. Todos os dias. Como que eu faço isso agora então? Como que eu vivo essa nova vida? Todos os dias. Leitura da Bíblia, oração, sendo esse momento de comunhão com Jesus o momento mais importante do nosso dia. E sendo o momento mais importante da nossa semana, esse momento que nós estamos vivendo aqui. E Deus então vai conduzindo a nossa vida e nós vamos experimentando a vontade dEle para nós. E saibam que a vontade dEle para mim e para você é uma só. É que nós sejamos mais parecidos com o Filho dEle, Jesus Cristo. Está registrado lá em Romanos capítulo 8. Não vou ler esse texto aqui, mas está lá. A vontade dEle é que nós sejamos mais parecidos. Sejamos conforme a imagem e semelhança do Filho. Essa é a vontade dEle para a sua vida, para a minha vida. E nós somos tão pecadores que nós precisamos todos os dias, buscarmos isso, entregarmos a nossa vida nas mãos dEle e dizer, Senhor, eu sou pecador, transforma a minha vida. O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer fazer em mim? Como que o Senhor quer me usar? O que o Senhor quer o que o Senhor quer que eu faça? Comunhão é direção para as nossas vidas. E eu encerro mesmo com um texto, não li esse texto de manhã, mas achei importante ler agora, rapidamente, palavra do pastor Augusto Nicodemos, que ele diz assim, após a minha conversão, em 1977, passei a dedicar diariamente horas para a leitura da Bíblia e oração. Eu tinha um diário onde anotava as minhas experiências espirituais todos os dias. Durante alguns anos, registrei nesse diário as minhas histórias de fracasso, vitórias, frustrações e descobertas como cristão. Uma das lições que aprendi cedo e que ficou registrada no diário foi que quando eu parava de ler a Bíblia, meditar nela e orar a Deus, o pecado remanescente em meu coração ganhava poder sobre a minha vontade e sobre as minhas decisões. Vez após vez, escrevi sobre este fato. Não poucas vezes registrei a frase que é título dessa mensagem, que é, hoje deixei de ler a minha Bíblia. Quanto mais tempo eu passava sem ler a Bíblia e orar, mais difícil era retornar à prática diária e mais endurecido o meu coração ficava. Aquela mentalidade espiritual tão necessária se perdia aos poucos. Eu perdia o poder espiritual necessário para a santificação. Por isso, geralmente, os efeitos começam em casa, no relacionamento com a esposa e com os filhos, nas explosões de raiva e nas decisões egoístas, na indiferença para com a esposa e filhos, no tempo gasto diante da televisão ou das mídias sociais. Por outro lado, quando eu mantinha regularmente a disciplina da oração e da leitura bíblica, o deleite em Deus
e a compreensão do mundo a partir das Escrituras cresciam exponencialmente. Façam da piedade pessoal diária uma das prioridades do seu ministério, da sua vida, do seu dia a dia. Comunhão com Jesus. Lázaro sentou-se à mesa. Teve comunhão com ele. O que nós vamos fazer da nossa vida? Sabe que isso é o mais importante. É termos comunhão com Jesus. Perdão, alegria, paz, direção certa para tudo o que nós vamos fazer, para tudo, para toda a nossa vida.